Palavra de Deus, o evangelho que nós acabamos de ouvir, nos mostra esse relato tão bonito desta mulher, uma mulher pagã, que ouvindo que Jesus estava ali na região de Tiro e Sidônia, ela vai até o encontro de Jesus. Jesus queria estar ali, queria estar, diz a palavra, escondido, que ninguém o encontrasse, mas aquela mulher rompe todas as barreiras, e chega até Jesus. É bonito perceber as atitudes daquela mulher. A mulher, ela se prostra, ela cai aos pés do Senhor, e mesmo diante de uma aparente rejeição, às vezes de Jesus, a palavra às vezes é um pouco dura, quando Jesus diz, a mulher que deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Aquela mulher não era judia, não fazia parte do povo de Israel, era uma mulher pagã, como todos nós também, que não somos judeus. E Jesus, primeiramente, ele veio primeiro para o povo de Israel, mas aquela mulher rompe todas essas barreiras e diz para Jesus: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Por causa da humildade daquela mulher, da sua ousadia, da sua fé, Jesus diz para ela, pode voltar para casa, tua filha já está curada, o demônio que a atormentava já foi embora. E assim, olhando para o testemunho desta mulher perseverante, humilde, que foi até Jesus, mesmo sem ser do povo de Israel, e alcançou a cura, a libertação que ela tanto desejava. E assim também o Evangelho quer nos ensinar sobre essa perseverança na oração. Não basta a gente só pedir uma vez, Não basta aquela mulher ter implorado, ter caído aos pés de Jesus, suplicado, mas ela insiste um pouco mais. E aquela insistência daquela mulher foi capaz de mover a mão de Deus e alcançar a cura, a libertação que ela tanto precisava. Cabe a nós também trazermos para a nossa vida o exemplo desta mulher, de nós também às vezes insistirmos um pouco mais, irmos um pouco mais além, na nossa perseverança, na nossa oração, a nossa confiança em Deus, e não parar nas primeiras dificuldades, não parar nos primeiros empecilhos. A gente começa a rezar, começa a buscar a Deus, vem as provações, logo a gente às vezes desiste muito fácil, Aquela mulher não desistiu no primeiro obstáculo, ela perseverou, e porque ela insistiu, até mesmo dizendo para Jesus, diante daquela aparente negação do Senhor, e queria com que aquela mulher, diante daquela realidade, não desistisse, mas crescesse na humildade. Quando Deus também permite que na nossa vida nós passemos por tribulações, por dificuldades, é porque também Ele quer que nós aprendamos com ela a perseverar, a crescer, a amadurecer na nossa fé, na nossa confiança em Deus. Nesse cerco de Jericó, o Senhor quer nos ensinar de maneira muito especial, neste cerco, a confiarmos nele, a não termos medo, a entender o medo como esse lugar da ausência da nossa comunhão com Deus. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura e vemos a primeira vez aonde o homem sente medo. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem nesse estado de comunhão, nesse estado de perfeita alegria com Deus, de comunhão com Deus, com a criação, com Ele mesmo. E ali onde o homem vivia essa plenitude da comunhão com Deus, não havia espaço para o temor, para o medo, para o sofrimento, para a tristeza, para nada daquilo que é consequência do nosso pecado. Interessante, no capítulo 3 do livro do Gênesis, logo após o pecado, a queda dos nossos primeiros pais, a palavra de Deus, o livro do Gênesis, de maneira poética e alegórica, ele traz esse Deus que visitava o homem ao entardecer da brisa da tarde, para poder se entreter com o homem. E logo após o pecado, diz a palavra, quando ouviram a voz de Deus, que andava pelo jardim, à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor,
Deus por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. A primeira atitude do homem após o pecado é se esconder de Deus. Por quê? Porque ele tem medo. Medo de Deus, medo de você mesmo. E assim, quando o pecado entra em nossa vida, quando nós quebramos a nossa comunhão com Deus, nós nos escondemos, não só de Deus, a gente se esconde da gente mesmo, a gente foge daquilo que é a nossa essência, aquilo pelo qual o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. E é bonito que nesse homem que se esconde de Deus, que foge de Deus, Deus vai atrás do homem e pergunta: onde estás? Onde estás? E essa pergunta ela não é geográfica, ela é existencial. Onde você se escondeu? Onde você se perdeu de você mesmo? Onde você se perdeu em meio aos nossos erros, aos nossos pecados? Nós vamos nos escondendo de Deus e fugindo de quem nós somos. E o homem precisa também escutar essa voz do Senhor que hoje diz para cada um de nós, onde estás? Onde estás? Onde o medo tem te levado? É interessante que o medo de Deus, de um Deus que não castiga, de um Deus que não vai machucar, mas um Deus que está ali para perdoar, para amar. Mas talvez o nosso medo seja esse, o medo do amor. Talvez muito mais medo, do castigo, medo do sofrimento, medo da condenação. Nós temos medo de ser amados, quando nós não merecemos ser amados. Menino é assim, Já viu menino quando é pequeno, Faz arte, quebra a vasilha da mãe. Eu já fiz isso, Um dia eu joguei a bola, quebrou lá um vaso que minha mãe mais gostava, O que você faz depois disso? Igual a palavra, a gente esconde, A gente tenta mascarar, esconde. Você vê menino quieto, pode saber, Fez arte ou está preparando para fazer, E a gente às vezes também acha que Deus vai tratar a gente de maneira severa, Então, diante dos nossos pecados, a gente quer fugir. E justamente quando a gente mais precisa da graça de Deus, é quando a gente mais foge da presença dEle. E o Senhor hoje vem ao nosso encontro e nos diz, onde estás? Não tenhais medo. Porque o Senhor não está para nos castigar, mas para nos amar, para nos perdoar. E assim como lá no Gênesis, o homem se esconde de Deus após o pecado, vai nos dizer São João na primeira carta, no capítulo 4 de 1 São João, versículo 18. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não é perfeito no amor. Na verdade, se nós ainda temos medo, e medo de Deus, medo daquilo que o Senhor pode pedir para nós, é porque no fundo nós ainda não experimentamos de maneira profunda e autêntica esse amor de Deus. Porque o amor do Senhor por nós é um amor perfeito, é um amor que nos guarda, que nos protege, que nos ampara e que lança fora todo o medo. Eu não sei do que você tem medo. Vivemos num mundo hoje onde nós temos medo, do amanhã, temos medo do futuro, temos medo do sofrimento, temos medo da solidão, temos medo da morte, temos medo de confiar em Deus, de lançar nossa vida nas mãos do Senhor. E diante daquilo que hoje, nesse Cerro de Jericó, nós meditávamos, Isaías, capítulo 41, versículo 10, onde o Senhor nos diz na palavra: não tenhas medo, pois eu estou
contigo. Se o nosso medo é um medo da solidão, o Senhor nos diz: eu estou contigo. Você nunca está só. O Senhor está comigo. Se nós acreditamos nisso, não há espaço para a solidão. Se o nosso medo é o medo do sofrimento, o medo da cruz, diz a palavra: não te assustes, pois eu sou o teu Deus. Não há sofrimento, não há cruz, nem mesmo a morte. Como diz São Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele é o Deus da vida, o Deus que venceu a morte. Se o nosso medo muitas vezes é de confiar em Deus, de nos lançar com confiança no Senhor, porque nos falta coragem, o Senhor nos diz: eu te dou coragem, sim, eu te ajudo. E aqui a gente precisa olhar para a palavra e nos questionar, Eu estou contigo, diz a palavra. Deus está contigo, sim ou não? Sim. Mas você está com Ele? Eu sou o teu Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Mas e nós? Eu sou ou tenho vivido como um filho de Deus? Ele nos diz: eu te ajudo. Mas será que eu e você tem deixado Deus nos ajudar? Se nós temos ainda nossas dificuldades, nossos medos de confiar, de esperar, nos abandonar em Deus, o medo do amor do Senhor, da graça de Deus, Ele nos diz também na palavra: eu te seguro com minha mão, eu te tomo pela mão. O Senhor, Ele estende a mão para nós, mas será que eu tenho deixado o Senhor me acolher, me amar, me encontrar? Porque assim como Deus saiu, diz a palavra em Gênesis, ao entardecer da tarde à procura do homem que estava com medo e se escondeu, e perguntou onde esse homem estava. Descer de Jericó é Deus também que veio ao encontro de cada um de nós para nos encontrar, para nos trazer de volta para esse lugar seguro que é o coração de Deus, que é a sua presença. E assim nós temos necessidade de reconhecer que nós somos fracos, que nós temos medo, nós não queremos, não precisamos estar sozinhos, mas esse Deus que é Pai, que nos ama, Ele quer que nós vivamos com Ele. Não é que Ele vai tirar de nós o sofrimento, não é que Ele vai tirar de nós as dificuldades que temos que passar, mas nós estamos com Ele, Ele está conosco, nós podemos superar toda e qualquer dificuldade. E a crise que nós vivemos, a crise que hoje o mundo vive, é uma crise de fé, que mesmo sem querer, nós podemos tornar pessoas religiosas, pessoas cheias de devoção, mas que não têm fé, não acredita em Deus verdadeiramente. Por isso o sofrimento nos abala tanto. Por isso uma enfermidade, uma doença, uma provação, qualquer coisa tira o nosso chão, porque nós não estamos apoiados naquele que é o verdadeiro Deus, aquele que pode tudo, aquele que nos toma e nos sustenta. Por isso o Senhor quer dizer para cada um de nós, diante das nossas lutas, dificuldades, diante dos momentos que nós nos escondemos e fugimos, não tenhas medo, eu estou contigo, sim, eu te ajudo, coragem, eu estendo a minha mão. Por isso eu te convido a fechar os olhos e trazendo no seu coração a sua vida, os dramas que você tem passado, as dificuldades, as lutas, quem sabe os momentos de desespero, os momentos de tribulação, aonde você até mesmo nesses dias tem questionado
o amor de Deus, tem questionado até mesmo a sua fé, escute mais uma vez essas palavras do próprio Deus para você. Não tenhas medo, pois eu estou contigo. Não te assustes, pois eu sou o teu Deus. Eu te dou coragem, sim, eu te ajudo. Eu te seguro com a minha mão. Se hoje você deseja e sente necessidade de ser segurado pela mão de Deus, vai entregando hoje, nas mãos do Senhor a sua vida, o seu coração. Eu sinto de nós realmente fazermos esse exercício de falar com Deus, de derramar hoje o seu coração